Gente, estamos aqui com a visita ilustre de Francisco. Olha aqui, Francisco, aqui atrás. Né? Todo mundo estava curioso para saber quem seria o convidado do dia. Nosso convidado é Francisco. Francisco está aqui, ó, muito boa vida, comendo a comidinha dele, tá? Não está nem, ó, preocupado com vocês. Tá ali na dele, né, Francisco? Hein? Francisquinho. E tá lá, e a gente hoje trouxe ele, porque nós vamos aprender um pouquinho sobre os animais, tá? Nossa aula de ciências de hoje é sobre os animais. E aí nós vamos descobrir que os animais, podem ser vertebrados e invertebrados. E dentro da categoria dos animais vertebrados, existem 5 grandes grupos. Os mamíferos, que somos nós, e existem outros animais que são mamíferos também. As aves, que é o exemplo de Chiquinho, de Francisco. Francisco é o nome dele, Chiquinho é o apelido, tá? Temos também os anfíbios, os répteis e os peixes. Então, na aula de hoje, nós vamos descobrir o que é um animal vertebrado, tá? E vamos falar as características dos mamíferos e das aves. Posso compartilhar a página do livro com vocês? Então, deixa eu compartilhar a página do livro de ciências. Tá? Deixa eu abaixar aqui. Página 428. Tá todo mundo lá na página 428? Sim. Quem não tiver, abre aí o livro na página 428. Porque nós vamos estudar hoje sobre os animais vertebrados. Vocês sabiam que vocês são animais vertebrados? Nós somos animais vertebrados. Francisco é um animal vertebrado, tá? Vamos descobrir. Alguém sabe dizer o que é um animal vertebrado? Eu. Pode falar. Animal que tem coluna vertebral. Muito bem. Coluna vertebral é o conjunto de osso principal que sustenta o nosso corpo, que nos ajuda a se manter de pé e erguido e sustentado, tá certo? Então, os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e um conjunto de ossos também dentro do seu próprio corpo. Vamos começar a leitura? Sim. Vamos lá. Leitura um pouco mais sobre os animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que têm vértebras. Olha aí, ó. Vertebrados têm vértebras. O conjunto de vértebras forma a coluna vertebral. Conjunto de vértebras forma a coluna vertebral. Ó, Francisco até subiu para assistir a aula agora. Observe abaixo a localização da coluna vertebral em um esqueleto de um gato. Os animais vertebrados classificam-se em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Repitam comigo. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Então, vamos agora dar uma observada nesse esqueleto desse animal aí. Isaac, depois eu deixo falar. Agora não. Vamos dar uma observada no esqueleto desse animal aí. É o esqueleto de um gato. Vocês estão vendo? Vocês conseguem identificar a coluna vertebral, que é essa que começa aí, ó, atrás do pescoço, é esse osso aí, ó, grandão, e vai até lá na pontinha do rabo, sim ou não? Estão vendo aí a coluna vertebral? Tem alguém que está com dificuldade de identificar a coluna vertebral? Eu. Tainá? Tainá está com dificuldade? Sim. Tá vendo a cabeça aí do gato? Sim. Tá vendo esse ossinho que tá saindo de trás do pescoço? Um monte de ossinho aí, um atrás do outro, assim, ó, como uma corrente. Sim. Que vai aqui, ó, pega por trás das costas, continua aqui, ó, até chegar lá na pontinha do rabo. Tá vendo isso? Sim. Essa é a coluna vertebral. Agora eu quero que todo mundo sinta o começo da sua coluna vertebral. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Pega a mão de vocês, coloquem aqui atrás do pescoço, ó, e procura um ossinho que tem aqui atrás. Achei já. Acharam? Aqui atrás, ó. Se vocês forem descendo a mão pelas costas,
vocês vão encontrar um monte de ossinho descendo. Vocês vão sentir. Estão sentindo? Sim. É aí que está a coluna vertebral de vocês. Esses ossos aí ajudam a manter o corpo de vocês erguido e vocês em pé, tá? Agora, antes da gente falar dos mamíferos, vamos fazer o seguinte. Tem uma atividade lá na página 445. Vamos pular algumas páginas e vamos lá para a página 445. Vamos lá. 445. Essa aqui, ó, que tem um monte de esqueleto aí. Acharam? Sim. Acharam? Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos identificar a coluna vertebral de diferentes animais. Podemos fazer? Sim. Então, peguem aí o lápis de vocês e vamos circular a coluna vertebral de alguns desses animais aí. Começando pelo ser humano. Todo mundo tá vendo aí o desenho do ser humano? Sim. Deixa eu aumentar o máximo que eu puder. A coluna vertebral, ó, ela se inicia lá atrás no pescoço. Tá vendo o pescoço dele, onde tem os ossinhos descendo? E ele finaliza lá atrás, ó, perto do bumbum. Então, vamos circular aí a coluna vertebral do ser humano. Todo mundo circulando. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha no celular para achar onde tá aqui, ó. Tô mostrando para vocês. Pronto. Pronto? Sim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo tá vendo a coluna vertebral? Já circularam? Sim. Vamos agora para o segundo animal, que é esse que está ao lado do ser humano. Que animal é esse aí? Cavalo. É um cavalo, tá? Ele tá um pouquinho reduzido, não é a imagem real, tá certo? Mas vamos observar aí, ó, que a coluna vertebral do cavalo, ela se parece com aquela que a gente viu do gato. Começa aqui, ó, no final do pescoço, tá vendo? Vai, pega a parte das costas e finaliza lá na pontinha do rabo. Então, circulem aí a coluna vertebral do cavalo. Todo mundo circulou? Sim. Podemos ir para os animais de baixo? Sim. Agora nós temos um esqueleto de uma ave. Assim como tem Chiquinho aqui. Não é, Chiquinho? Chiquinho. Não tá bravo. Vamos lá. Aqui, ó. Tá todo mundo vendo o esqueleto da ave? Sim. A coluna vertebral, ela começa aqui, ó, na parte do pescoço, atrás da cabeça. Desce, passa pelas costas e termina lá na pontinha do rabo. Estão vendo? Circulem aí a coluna vertebral da ave também. Já fez o cavalo? Para finalizar, nós temos outro animal ao lado da ave. Que animal é esse aí? Para finalizar, não. Faltam dois. Tem um sapo. Tem alguém aí que tem medo de sapo? Não. Eu não tenho, não. Mas alguém tem medo de sapo? Sim. Joyce tem, Joyce? É tia Lita que tem medo de sapo. Ah, sim. Fala, Isaac. No meu aquário tem um sapo e peixe. E é, Isaac? Mais ou menos. Então vamos lá, vamos achar a coluna vertebral do sapo agora. A coluna vertebral do sapo tá... Estão vendo aí a parte dos olhos, onde ficavam os olhos? Sim. Aí essa parte aí de trás, ó, de trás da cabeça, tá? Descendo, tem uma parte mais larga e finaliza lá no finalzinho do rabo. Atrás das pernas. Circularam? Sim. Ótimo. Vamos agora para o peixe. Quem é que já comeu peixe? Eu. Peixe tem muita espinha, não tem? Sim. A espinha do peixe faz parte da coluna vertebral dele, é a extensão da coluna vertebral. Gente, a coluna vertebral do peixe começa aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês verem. Espera aí. A coluna vertebral começa aqui atrás da cabeça, tá? Vocês vão circular essa parte do meio aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Sim.
Isso é a coluna vertebral do peixe, que é o que a gente chama de espinha, né? Ave Maria, esse peixe está com muita espinha. A espinha é a parte onde fica a coluna vertebral, é a extensão da coluna vertebral do peixe. Então, circulem aí no peixe também. Todo mundo fez? Yes. Então, vamos agora lá para a página 428 de volta. Vamos voltar lá para falar agora sobre os mamíferos. A primeira categoria dos animais vertebrados. Podemos voltar? Mamíferos. Por que será que tem esse nome de mamífero? Vamos descobrir agora. Posso fazer a leitura, gente? Vamos lá. Mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados que se alimentam do leite da mãe quando pequenos. Olha aí porque tem esse nome de mamífero, porque eles mamam o leite da mãe quando eles são pequenos. A maioria dos mamíferos desenvolve-se dentro do corpo da fêmea, ou seja, dentro do corpo da mãe. Os mamíferos apresentam pelos na superfície do corpo, tá? Olha, nós temos pelos no nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa sobrancelha, a nossa barba, não é? No nosso braço tem pelo. A maior parte dos mamíferos é terrestre, ou seja, ele vive na terra, no ambiente terrestre, como o ser humano, o cachorro, o gato, o boi, o carneiro, o cavalo, o porco, o morcego. Vocês sabiam que o morcego, ele é um mamífero? O morcego, ele mama na sua própria mãe, na sua mãe, quando ele é filhotinho. Então, ele é um mamífero também. Morcego é um mamífero com asas, tá? Entre outros animais. Existem também os mamíferos que vivem na água, como a baleia. A baleia não é um peixe não, viu, gente? É um mamífero. O golfinho, que também é um mamífero, e o peixe-boi. Ele também é um mamífero. Ou seja, todos esses animais que foram falados aí, quando eles são filhotinhos, eles mamam no peito da mãe, tá? Os mamíferos... Professor, Oi, Isaac. e peixe tem peito? Tem. Não, a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero. A baleia tem, mas o peixe não tem. Tá? A baleia não é um peixe não, tá? Não pense que porque ela vive na água que ela é um peixe, não é não. Ela é um mamífero, tá? É um mamífero aquático. Posso continuar? Então, os mamíferos respiram por meio de pulmões. Todo mundo dá uma respirada aí para sentir o pulmão enchendo de ar. Vamos lá. Solta o ar. Tá certo? A maioria dos mamíferos, eles respiram por meio do pulmão. Aqueles que vivem na água precisam ir até a superfície para respirar periodicamente, ou seja, de tempo em tempo, a baleia precisa ir lá, ó, na superfície da água, respirar e voltar para dentro, tá? Porque a baleia é um mamífero aquático, ou seja, de tempos em tempos. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu expliquei em relação aos mamíferos? Sim ou não? Não. Muito bem. Posso passar para a próxima página? Sim. Próxima página. Vamos continuar agora, tá? Falando sobre os mamíferos. Página 429. Veja a seguir uma ficha com informações sobre o cachorro. O cachorro é um mamífero, tá certo? O cachorro é um animal terrestre. Ele é vertebrado porque tem coluna vertebral e ele é um mamífero porque ele se alimenta do leite da mãe quando ele é filhotinho. Nome popular: cão ou cachorro. Nome científico: todo animal tem que ter um nome científico. Alguém sabe me dizer por que todo animal precisa de um nome científico? Sim ou não? Vou explicar agora, prestem atenção. O nome científico, ele é utilizado para reconhecer aquele animal em qualquer lugar do mundo, tá? Então é um nome que ele é falado em todos os idiomas, tem o mesmo nome. Por quê? Porque quando o cientista quer pesquisar sobre aquele animal, ele pode pesquisar independentemente do país onde ele se encontra. Então é um nome que pode ser usado em todo o mundo, tá certo? Entenderam o que é o nome científico?
Então, o nome científico do cachorro é Canis familiaris. Repitam comigo. Canis Familiares. Canis familiares. Muito bem. Onde vive? Em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo tem cachorro, tá? Vamos continuar? O nome popular é o nome que as pessoas dão aos seres vivos sem qualquer preocupação científica. É o nome que a gente chama no dia a dia. Um mesmo ser vivo pode ter vários nomes populares. Por exemplo, preguiça de coleira, preguiça e bicho preguiça são 3 nomes populares para um mesmo animal. O nome científico dos animais e dos outros seres vivos classificados foi criado para que todos os pesquisadores e cientistas saibam exatamente de qual ser vivo está se falando, para evitar uma confusão de nomes. Então, é um nome que é usado mundialmente por todos os pesquisadores e cientistas. É o nome científico. Os nomes científicos são escritos em latim, mas não é latim de au, não, viu? É latim que é uma língua muito antiga, tá? Que atualmente não é mais falada, só é escrita. E é um tipo e com um tipo de letra destacado, tá? Então, o nome científico serve para identificar o animal em qualquer lugar do mundo. Ele é escrito em latim, que é uma língua muito antiga, não é mais falada, só é escrita. Tá certo? E serve aí para identificar os animais pelos cientistas e pesquisadores. Vamos agora para esse quadro aí sobre o morcego. O morcego é o único mamífero que voa. Vocês sabiam disso? Sim. O morcego é o único mamífero que voa. Os membros dianteiros dos morcegos são asas, que lhes permite voar tão bem quanto os pássaros. Quem já viu um morcego aí? Eu. Já entrou um morcego aqui na minha casa. Na minha também. Fiquei morrendo de medo. Eu? Professor, Oi. não tem medo de sapo, mas medo de morcego. Não entendi. O senhor não tem medo de sapo, mas tem medo de morcego. É, do morcego eu tenho medo. Tenho medo que ele me dê uma mordida, me passe uma doença, sei lá. O sapo, nunca ouvi falar de um sapo que mordeu alguém. Gente, mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só explicar uma coisa. Não é porque a gente tem medo de algum determinado animal que a gente vá maltratar ou matar aquele animal, tá certo, gente? Lembrem disso. Não é porque eu tenho medo que eu preciso maltratar aquele animal, tá? Se eu tenho medo, ou eu saio de perto, tá? Ou eu chamo um adulto para tirar ele de perto. Não matem, não maltratem os animais. Combinado, gente? Sim. Vamos falar sobre as aves agora para a gente encerrar nossa aula de hoje de ciências? Sim. Então, vamos lá. Próxima página, 430. Vamos falar sobre as aves, que é a categoria que o nosso amigo de hoje, da nossa aula de hoje, ele se encontra, tá? Francisco, que é uma calopsita, né, Francisco? Meio bravo, ó. O dedo ele morde, tá? É uma calopsita que pertence ao... Ele é um animal vertebrado que pertence ao grupo das aves, tá? Outros animais, galinha, pato, passarinho, ganso, todos esses fazem parte do grupo das aves. Então, vamos fazer a leitura agora? Sim. Vamos lá. Aves. As aves são animais vertebrados que apresentam bico, asas e o corpo coberto de pena. A característica principal das aves é que elas possuem bico, asas, tá? E o corpo coberto de penas. A respiração das aves também é feita por meio de pulmões, tá? Então, Francisco respira da mesma forma que a gente, através dos pulmões. As aves são animais terrestres e a maioria delas pode voar. Exemplos de aves: galinha, papagaio, urubu, pato, avestruz, gaivota, canarinho, pardal, bem-te-vi, pinguim. Pinguim é uma ave também, viu, gente? E beija-flor. Beija-flor. Muito bem, vamos lá. Veja a seguir uma ficha com informações sobre o flamingo, que é um tipo de ave.
O flamingo é um animal terrestre, carnívoro, pois se alimenta de pequenos animais da água. Ele é vertebrado, por quê? Porque ele tem coluna vertebral e ele se encaixa dentro do grupo das aves. Ele é uma ave, tá? Vamos ler agora a ficha técnica. Nome popular. Qual é o nome popular? Flamingo. Flamingo. Eu quero ver se vocês vão conseguir ler o nome científico. Nome científico, leiam aí para mim. Não dá pra entender nada. Os Rubem. Deixa eu ler. Então, deixa eu tentar ler. Phoenicopterus ruber. Phoenicopterus ruber é o nome científico. É fácil? Não, é mais fácil chamar de flamingo, não é? Onde é que ele vive? Vamos ver onde é que ele vive. No Brasil, tá? E também em alguns países da América Central e da América do Norte, no continente americano, tá? O beija-flor e o pinguim. Vamos ver uma curiosidade aí sobre o beija-flor e sobre o pinguim para a gente encerrar nossa aula sobre os animais vertebrados. O pinguim e o beija-flor. O pinguim é uma ave que não voa, tá? Seu corpo é coberto de penas pequenas. Elas formam uma cobertura à prova d'água, que o ajudam a mergulhar e a nadar. As asas do pinguim funcionam como uma nadadeira. Então, o pinguim é uma... Ó, Tainá tá com um pinguinzinho aí, ó. Como é o nome dele, Tainá? Eu não botei ainda, não. Ah, não botou ainda não. Então, gente, o pinguim é uma ave que tem penas pequenas, tá certo? Mas ela é uma ave adaptada para o ambiente aquático. As asas dele funcionam como uma nadadeira, que ajuda ele a pescar o peixe, não é? Mergulhar dentro da água e conseguir pescar o peixe. Vamos falar agora sobre o beija-flor. O beija-flor é a menor ave que existe. É a única ave que consegue voar para trás. Vocês sabiam disso? Nunca sabia. Por que o beija-flor consegue voar para trás? Vou explicar para vocês agora. Porque o beija-flor ele consegue voar, bater a asa dele tão rápido que ele consegue ficar parado e ele consegue voar para frente e consegue também voar para trás, de tão rápido que ele consegue bater a asa dele e controlar o seu voo. Vocês sabiam disso? Não. Então, deixa eu falar só uma coisa para vocês. Na nossa próxima aula de ciências, nós vamos estudar sobre os répteis, sobre os anfíbios e sobre os peixes, que são os 3 últimos grupos dos animais mamíferos. A gente não vai finalizar hoje, vai ficar para a próxima aula de ciências, tá? Então, só para recapitular para vocês. Os animais, eles são divididos em 2 grandes grupos. Animais vertebrados, que a gente está estudando agora, e animais invertebrados, que nós ainda não começamos a estudar. Os animais vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral, tá? Que é um conjunto de ossos que sustenta o nosso corpo. Todo mundo colocou a mão aqui atrás do pescoço e sentiu a sua coluna vertebral, não foi? Sim. Fala, Ana Lara. Ia perguntar? Como coluna vertebral fica o pescoço? Não entendi. Como fica o pescoço quem não tem coluna vertebral? Como é que fica? Existem animais que não têm coluna vertebral, tá certo? Não é o caso dos seres humanos, tá? Se nós não tivéssemos coluna vertebral, a gente não conseguiria se manter sentado nem em pé. A gente ficaria assim, ó, caindo toda hora. Entendeu isso? Então, o que ajuda a gente a ficar firme assim, ó? É a nossa coluna vertebral. Existem animais que não possuem. Vou dar um exemplo. A minhoca. A minhoca não tem coluna vertebral, por isso que ela tem um corpo mole, tá? Então, só recapitulando. No grupo dos animais que tem a coluna vertebral, eles são chamados de animais vertebrados, tá? E existem 5 tipos de animais vertebrados. Nós estudamos 2 hoje. Os mamíferos e as aves, tá? O que vai ficar para a gente estudar na próxima aula? Os anfíbios, os répteis e os peixes. Então, por hoje,
nós estamos encerrando a nossa aula, tá? Eu espero você, eu e Francisco, né, Francisco? A gente espera vocês na próxima aula de ciências, que nós vamos finalizar o assunto dos animais vertebrados, tá certo? No mais, um beijo, um abraço e um beijo, um abraço e um queijo. Vejo vocês amanhã. Tchau! Tchau.